Deixa eu chamar aqui meu amigo Andrei Roman, que é CEO da Atlas Intel. Olá, Andrei, tudo bem? Oi, Miguel, tudo bem? Tudo ótimo. Pelo convite. Obrigado você por ter aceito. Hoje foi um dia especial da República, um ano de 8 de janeiro. Eu vi que vocês fizeram uma pesquisa, eu até peguei a pesquisa aqui, peguei o PDF, que aproveito, tá o chefe da pesquisa está aqui comigo e a gente analisa a pesquisa aqui juntos, né? Mas antes eu queria novamente cumprimentá-lo. E você chegou a acompanhar alguma coisa do dia de hoje, algum desses eventos? Conseguiu tempo? Sim, eu, assim, rapidinho assisti alguns dos pronunciamentos e o noticiário, e também a gente divulgou a pesquisa que você mencionou, então estive em contato com alguns jornalistas a respeito dos resultados deste estudo. Maravilha. Hoje, antes de colocar a pesquisa aqui, lembrando que ontem, no Fantástico, foi exibido um documentário da Globo sobre o 8 de janeiro, foi muito comentado, e a Fórum também fez um documentário, sempre é bom lembrar, já foram 2 partes, a terceira parte está sendo divulgada em breve. Depois teve um evento no STF, e depois teve um evento no Congresso Nacional. Vamos daqui direto para a nossa pesquisa, aproveitar que estou com o Andrei aqui. A Atlas fez uma pesquisa sobre esse episódio, 8 de janeiro, a invasão do Congresso. Antes de colocar aqui, Andrei, qual é o quadro que você quer que eu coloque aqui para começar a comentar? Eu acho que você pode ir na ordem do relatório, que é uma ordem bastante lógica, é também a ordem que a gente seguiu no questionário. As perguntas mais óbvias estão no início, né? A grande maioria dos entrevistados dizem discordar das ações violentas que aconteceram no dia 8 de janeiro do ano passado. Apenas 15% dizem concordar com a invasão da sede dos três poderes. Importante destacar que a nossa pesquisa é uma pesquisa conduzida por meio digital, então é natural que talvez essa taxa de apoio declarado na pesquisa à invasão da sede dos três poderes seja maior. Isso porque não existe aquele efeito de automoderação ou qualquer tipo de impacto da interação humana entre o entrevistado e o entrevistador. Então, alguém que talvez seria mais relutante em termos de declarar esse apoio ou essa concordância numa pesquisa face a face, na rua, ou até por via telefônica, acho que é um dos destaques metodológicos, mas das vantagens neste caso, é que a gente consegue ter uma opinião mais sincera capturada dentro do estudo. Mesmo assim, como vocês podem ver, a imensa maioria dos brasileiros declara em contra do que aconteceu no ano passado, e acho que o que fica mais interessante, de fato, na pesquisa não é tanto esse resultado aqui, esse resultado geral, mas as nuances de interpretação e sobre a guerra de narrativas do porquê que aconteceu, por exemplo, a invasão, quais foram as razões, né? Qual que é a eventual responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a isso, e quais deveriam ser as punições que a justiça poderia aplicar a quem foi envolvido, né? Aqui a gente vê já que quando a gente fala sobre justificativa, já as coisas mexem um pouco. Então, a gente, na primeira pergunta, viu que a imensa maioria é contrária à violência, à depredação do patrimônio público, à invasão de instituições públicas, mas quando a gente pergunta sobre se há ou não justificativas, a taxa de concordância de que há alguma justificativa já tende a crescer. 15% dos brasileiros consideram que a invasão pode ser parcialmente justificada, e
14% dizem que é completamente justificada. Juntando isso, já chegamos aí próximo de quase 30%, que é mais ou menos o tamanho do eleitorado mais conservador, bem cristalizado de ponto de vista ideológico hoje no Brasil, né? E Interessante. cada vez mais, né, na pesquisa, essas nuances meio que continuam surgindo. É interessante mostrar, no entanto, esse gráfico talvez é o único gráfico que mostra uma evolução temporal mais dramática. Quase todos os gráficos que vocês vão ver comparando o resultado dessa pesquisa com a pesquisa do ano passado mostra uma grande estabilidade, inclusive em perguntas bastante polêmicas. Por exemplo, vocês vão ver nesse relatório uma pergunta sobre se as pessoas acreditam que, de fato, Lula ganhou a eleição, que teve mais votos, que não houve fraude eleitoral, e nessa pergunta também uma taxa bastante expressiva que diz não acreditar que o Lula venceu, de fato, a eleição. Há um negacionismo eleitoral bastante claro na pesquisa e que se mantém em relação ao ano passado. Mas nesse gráfico, a gente vê de fato uma evolução bastante grande nessa categoria que diz que os ataques ou as invasões foram parcialmente justificadas. Essa taxa cai de 28% no ano passado, imediatamente depois das invasões, para 15%. Então, isso mostra que, de alguma forma, se cristalizou no Brasil de forma mais nítida, a ideia de que o que aconteceu com essas invasões foi algo errado, né? Que é difícil justificar, que não deveríamos justificar o que aconteceu. Os números mostram isso no nível da opinião pública e, principalmente, quem é responsável por essa taxa em queda são os próprios eleitores do Jair Bolsonaro, que muitos deles, no ano passado, buscavam alguma justificativa para explicar o que aconteceu e hoje dizem não concordar com a invasão e, de alguma forma, utilizam outras narrativas para interpretar os eventos de 2023, do 8 de janeiro. Andrei, vamos pular, vamos fazer uma mudança aqui para ficar mais legal, mais emocionante. Tem um gráfico aqui, bem legal, na página 24. Ó, na sua opinião, qual foi a principal razão dos manifestantes que ocuparam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF? Aí você tem aqui 34% fanatismo, polarização. Agora, o que eu achei interessante, 21% fraude eleitoral. O que você acha disso? Se a gente pergunta isso para a totalidade da população no Brasil, e ainda mais a gente oferece uma oportunidade de responder a pesquisa de forma anônima, né, sem a intermediação de qualquer entrevistador, e se a gente coloca essas opções, a gente vai ver que existe aí uma direita dura de em torno de 20% que realmente embarcou nessa hipótese da fraude eleitoral. De fato, esse número de 21% é até menor, desculpa, do que o percentual de uma outra pergunta, onde a gente formula dessa maneira: será que o Lula teve mais votos, de fato, no segundo turno da eleição presidencial de 2022? Aí você vai ver esse número aumentando ainda mais de 21% para, se não me engano, 38%, que seria hoje, então, o tamanho do negacionismo eleitoral no Brasil, um número bastante assustador, né? Se a gente pensa na solidez do processo eleitoral, das instituições democráticas, você ter um presidente cuja eleição é negada por um tamanho tão expressivo do eleitorado, é algo muito problemático para a sociedade brasileira hoje. Mostra o impacto da polarização política meio que na cognição sobre fenômenos políticos dentro do Brasil. E talvez de todas as perguntas que a gente faz nas nossas pesquisas, eu diria que essa é de longe a mais preocupante, porque uma coisa é você declarar um apoio à democracia de forma abstrata. A gente tem também essa pergunta na pesquisa: 80% dos brasileiros dizem
que confia mais na democracia do que em qualquer outra alternativa como solução para a governabilidade, para governar o país. Mas quando a democracia é vista ou ela é enxergada de maneiras tão diversas, onde as pessoas não podem concordar sobre algumas das premissas fundamentais sobre como a democracia funciona, né? Sobre questões relacionadas a como a contagem de votos se dá, sobre a transparência do sistema eletrônico de votação. Então, a gente vê esse dado que eu diria que é um dos dados mais preocupantes em termos de indicadores sobre a saúde do ambiente institucional hoje no Brasil. Se você não tem uma ampla maioria que é disposta a respeitar o resultado de uma eleição, que não acredita no resultado da eleição, então, assim, ao longo do tempo, isso pode se cristalizar numa grande crise de legitimidade, de confiança para o sistema como um todo, e como um desafio, então, a alternância pacífica no poder, né? A gente fala muito sobre 8 de janeiro hoje, né? E as falas são quase unânimes em termos de criticar o que aconteceu, de denunciar o que aconteceu, de esperar que isso nunca mais se repita. Mas se a gente fosse ter que apontar para um dos elementos fundamentais que agitou os manifestantes no ano passado, que levou aquelas milhares de pessoas para Brasília, que deixou todo mundo com aqueles ânimos incendiados, muito tem a ver com isso, com o fato de que existia uma grande parcela da população brasileira que, de alguma maneira, chegou a acreditar que a eleição tinha sido roubada. E isso não mudou até hoje. Esse fato, por mais que o Brasil venceu assim, esse teste de resiliência da democracia, por mais que, diria hoje, podemos falar que a democracia é mais forte no Brasil, porque simplesmente tivemos um momento de crise e ficou muito comprovado que as instituições funcionam, que qualquer tipo de tentação autoritária não vai levar para absolutamente nada, que inclusive no momento de maior estresse foi apenas uma questão de algumas poucas horas até que a ordem institucional fosse restabelecida, mas mesmo assim tem aí uma base, um fundamento para aquela explosão social que se dá em termos estruturais, em termos de percepção sobre a política, sobre a sociedade, e essa fundamentação a nível da opinião pública, infelizmente, não mudou. Esse número, 38%, que diz que Lula não ganhou mais votos que o Bolsonaro na eleição passada, é efetivamente o mesmo da pesquisa de um ano atrás. Então, o negacionismo eleitoral no Brasil, hoje, ele segue bastante forte, e isso é um dado preocupante. Tem muitos dados positivos na pesquisa, eu diria que esse seja talvez o dado preocupante mais crítico. Realmente preocupante. Agora, Andrei, você mencionou o fato de que a metodologia usada nessa pesquisa, que é a pesquisa eletrônica, pela internet, não é face a face, então permite maior sinceridade das pessoas. Mas, por outro lado, você não acha também que existe uma certa contaminação, que as pessoas elas respondem já de forma... Porque como a pessoa votou no Bolsonaro e a pessoa ela se sente, ela é de oposição ao governo, ela interpreta que ela calibra a resposta dela de acordo com a opinião política dela. Não quer dizer que ela propriamente não acredita, né? Ou seja, essa sinceridade também é relativa, né? Ela quer mostrar um quadro, ela quer dar uma opinião de oposição, né? E ao sentir que a opinião de oposição é essa, de que a Lula não ganhou com mais votos, né?
ela acaba tendo uma tendência a responder dessa maneira. O que você acha? E a verdade, assim, acho que o primeiro ponto é que isso não tem a ver com a metodologia da pesquisa, mas com o fenômeno da polarização política em geral, onde pessoas outrora razoáveis e bastante pragmáticas em termos de expressar suas opiniões, chegam, por conta do contexto de polarização, a defender ideias mais radicais, né? Às vezes, inclusive declarando apoio ou expressando confiança em fatos que eles sabem ser inverídicos, mas que admitir que assim sejam inverídicos de alguma forma enfraqueceria a posição política relevante para eles naquele instante, né? Que as pessoas são capazes de relativizar fatos, de relativizar a verdade por conta de paixões políticas, eu acho que é algo cada vez mais claro no mundo das democracias modernas, e é algo extremamente preocupante. Então, acho que por mais que eu concordo com a sua premissa na pergunta, por mais que eu também acredite que muitas pessoas podem declarar coisas que, assim, intrinsecamente, assim, no momento de maior sinceridade, poderiam admitir que, de fato, não são fatos verdadeiros, a facilidade com a qual esse tipo de declaração se dá, né, é preocupante. E muitas vezes, assim, a realidade se transforma por conta desses fenômenos sociais, né? Se fala muito sobre como na história quem escreve a história de fato são os vencedores, de que de fato a realidade histórica em tempo ela é resultado de uma guerra de narrativas e que muitas vezes a narrativa dominante não necessariamente seja a narrativa mais próxima da realidade dos fatos. E cada vez mais a gente vê esse tipo de guerra sobre fatos, sobre a verdade, não apenas deslocada para um momento muito distante em tempo, mas sobre o presente, né? A gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um presidente, um ex-presidente com grandes desafios jurídicos em termos de concorrer à eleição, inclusive por ter instigado aqueles ataques ao Congresso americano que chocaram profundamente a sociedade estadunidense. E a sociedade nos Estados Unidos acaba sendo muito polarizada em decorrência destes eventos, igual está no Brasil, talvez até mais. A gente vê o percentual dos americanos que acreditam que a invasão do Congresso foi justificada, acreditam que a eleição que o Joe Biden venceu foi uma eleição fraudulenta, que foi uma eleição que o resultado foi simplesmente roubado. São números muito expressivos que penduram no tempo, né? E a própria massa crítica de tantas pessoas declarando a mesma coisa ao mesmo tempo, eu acredito que faz com que vire cada vez menos relevante se a verdade é aquela ou não. Se 90% dos argentinos estão dispostos a ir a uma guerra contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas, né? E vão à guerra pelas Ilhas Malvinas, independe relativamente pouco, né? Qual que era a verdade histórica no final das contas. O resultado vai ser uma guerra, né, territorial a partir de um fato que pode ou não ser debatido. Igual a gente tem aqui uma situação relativamente, de alguma forma, semelhante. Você tem um ataque ao institucionalismo democrático no Brasil, né? Se uma grande maioria das pessoas
disposta a defender, né, esse ataque às instituições, eu diria que a grande notícia negativa é essa, né? E então, o fato de inicialmente isso ter surgido a partir de manipulação, fake news, de fato, talvez seja menos importante. Entendo, Andrei. Na realidade, não importa a gente saber se a pessoa está sendo totalmente sincera ou não, porque às vezes a própria pessoa não tem essa certeza, né? Se as pessoas têm dúvidas, né? O negócio é que a resposta da pessoa é aquela, né? A gente tem que interpretar a pesquisa de acordo com a resposta que ela dá, né? O grau de sinceridade aí é uma outra pesquisa que a gente poderia fazer. Aí esse outro painel aí deixa mais explícito isso que você está falando, né? Aqui, ó, 52% dizem que o Bolsonaro é responsável pela invasão do Congresso, 44% não. Uhum. E o que você acha desse número aí? Como é que você analisa aí? Se a gente olha a composição desse número hoje, em torno de 95% dos eleitores do Lula acreditam que Bolsonaro não apenas é responsável, mas também deveria ser responsabilizado de maneira jurídica, de sofrer consequências legais por conta desse envolvimento que eles acreditam que aconteceu na invasão da sede dos três poderes. Quando a gente olha para os eleitores do Jair Bolsonaro, também 95% dizem que ele não é responsável, que ele não deveria ser punido por um envolvimento que eles então julgam não ser relevante, não ter existido. Então, mais ou menos assim, um tema de grande polarização política que revela mais ou menos o tamanho eu nem diria que é o tamanho do lulismo e do antilulismo, mas é mais o tamanho do bolsonarismo e o anti-bolsonarismo hoje, certo? O bolsonarismo continua bastante sólido. Esse percentual do não é efetivamente mais ou menos o tamanho do bolsonarismo no Brasil hoje, no meu entender. Existe aí um bolsonarismo mais radical, né, uma massa crítica mais sólida, e também existe aquele bolsonarismo um pouco mais moderado, né? Mas você juntando tudo dá mais ou menos isso, dá uns 44% da população brasileira e uns 52%, uma maioria, mas uma maioria que não é tão grande, certo? Uma maioria relativa, a gente viu também no resultado da última eleição, que foi muito tão apertada, é uma maioria relativa de anti-bolsonaristas. É um tema que divide quase perfeitamente esses dois grupos. Há pouquíssimos bolsonaristas que declarariam que o Bolsonaro foi responsável pela invasão da sede dos três poderes, igual a pouquíssimos lulistas que diriam que ele não foi responsável. Tem esse painel aí, percepção frente às punições. Isso também é importante porque é motivo de grande polêmica e debate a questão da punição, né? Uhum. Aí você acha que as punições aos manifestantes que invadiram o Congresso Nacional, Palácio, não... Quer dizer, deixa eu terminar a pergunta, desculpe. Foram adequadas? 43% disseram que não, foram exageradas. Esse 43% é como eu falei, é mais ou menos o tamanho do bolsonarismo. Então, se você está naquele campo político, a percepção dominante, a narrativa dominante é que as punições miraram em pessoas que se envolveram de maneira assim, bastante espontânea, sem um plano de dar o golpe, por exemplo. Aparece muito essa briga de narrativa, se foi ou não tentativa de golpe. E o que os bolsonaristas defendem é que, de fato, as pessoas que estiveram em Brasília estavam, de alguma forma, apenas manifestando de maneira legítima e que foram induzidas ou provocadas pelo contexto da situação para cometer aqueles atos que eles mesmos tendem a denunciar, mas que então eles enxergam
como menos problemáticas, né, a nível individual, tipo a responsabilidade individual de uma pessoa que de alguma forma se deixou levada pelo impulso do momento, não por um grande plano de dar um golpe de Estado. Essa é a narrativa bolsonarista, e ela embarca, então, aí um percentual de 43% da população, mais ou menos. Na esquerda, então, existe uma outra divisão entre aqueles que dizem que as punições foram adequadas, as punições foram discutidas de maneira bastante ampla, foram anos e anos de prisão, e além de multas financeiras bastante altas aplicadas pelo STF, a participantes e coordenadores das depredações que aconteceram no ano passado, e mesmo assim tem também 14% que dizem que essas punições não foram suficientes, que deveria existir aos manifestantes que sofreram essas investigações e foram condenados, que as punições deveriam ter sido ainda maiores. Acho que também existe uma discussão sobre se as pessoas que acabaram condenadas, presas, multadas, não foram apenas soldados, né, de um exército cujos generais acabaram completamente impunes. Aí a gente pode usar esse termo de generais de maneira figurativa para pensar nos líderes políticos do movimento, e talvez a gente também poderia pensar em generais de forma mais literal, em termos de envolvimento de chefes do exército e das outras forças armadas, que acho que ficou bastante comprovado, foram pelo menos coniventes, se não, de fato, participaram ativamente em termos de organizar, não um golpe de Estado, mas eventos que explicam as invasões e as depredações que ocorreram e que são muito problemáticas para a institucionalidade da democracia no Brasil, né? Então, acho que muitos entendem que, de fato, os principais responsáveis, né, assim, as cabeças que, de alguma forma, deixaram isso acontecer ou organizaram toda a estratégia do que aconteceu naquele dia, talvez a grande maioria, com pouquíssimas exceções, hoje continuam soltos. Muito bem, já chegamos aqui ao final da sua participação. Tem só esse último painel aqui, sobre a punição ao ex-presidente Bolsonaro. Só que eu não vou pedir nem para você comentar, porque já está mais ou menos dentro do que você já comentou, e eu quero aproveitar seu tempo aqui, antes de você ir, já abusando um pouco de você, que é só o último comentário sobre as eleições municipais, que vocês também lançaram um painel, lançaram uma pesquisa, várias pesquisas, na verdade, sobre várias capitais, São Paulo, Rio, Recife, Salvador. Aí eu tenho uma pergunta, que você acha que essa polarização, que está muito explícita nessa pesquisa, e em outras também que já saíram, ela vai ser determinante, você notou isso nos números lá, determinante nas eleições municipais, em especial nas capitais? Eu diria que, infelizmente, sim. Infelizmente, porque a polarização faz com que os eleitores comecem a julgar questões de gestão municipal com um filtro da política nacional, que às vezes tem muito pouco a ver com o que as cidades realmente precisam em termos de gestão, né? Em termos de zeladoria, em termos de projeto de infraestrutura, em termos de quem seria o prefeito com a melhor equipe, com as melhores ideias de tocar problemas que são muito pragmáticas sobre a gestão municipal. Isso aconteceu bastante também nas eleições de governador no ano passado, mas de 2022, e parece que isso vai se repetir pelo menos em algumas grandes capitais neste ano. Isso faz com que candidatos mais moderados, que às vezes possam ter
plano de gestão, atributos, experiência mais relevante, inclusive alguns candidatos à reeleição, prefeitos em exercício, faz com que eles possam ter desafios neste ciclo eleitoral por conta de expoentes das alas mais radicais, seja das alas da direita ou das alas da esquerda. Eu diria que olhar com um filtro ideológico tão claro eleições municipais é provavelmente uma ideia ruim para a boa gestão da cidade, se quer, infelizmente, isso parece ser um pouco do retrato dessa eleição que a gente observa chegando esse ano. Muito bem, Andrei. Andrei, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte no trabalho. Vamos seguir conversando aí. Parabéns aí, sempre pelo profissionalismo de vocês. Forte abraço e boa semana. Muito obrigado, Miguel. Um abraço.